anda a sua saúde mental? Mais do que isso, como você tem se sentido no ambiente de trabalho? É sobre isso que a gente conversa agora com a professora e psicóloga Sarajane Lima de Oliveira, que já está aqui comigo no estúdio. A Sarajane atua há mais de 25 anos como psicóloga organizacional e do trabalho e também tem 14 anos de experiência na área acadêmica, especialmente no curso de psicologia. Muito bem-vinda, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Professora, então, vamos começar falando sobre essas doenças que estão sendo muito comentadas agora também, né? Que surgem a partir do ambiente de trabalho. Quais são os principais diagnósticos, assim, só para a gente ter uma ideia desse panorama? Então, Grace, o que a gente tem observado atualmente são muito casos de afastamento em função de depressão, né, de transtornos de ansiedade, também de síndromes do pânico, inclusive, e não menos importante, né, a síndrome de burnout também, né, e o estresse, de modo geral, né, que acaba impactando de uma forma bastante negativa os profissionais quando se trata de experiências não muito positivas no seu ambiente de trabalho. Uhum. Quais são as principais causas? Eu não sei se dá para a gente elencar aqui. Primeiro, a pessoa pode ter um nível de estresse, depois vai para uma ansiedade, mas o que causa isso? Quais são os primeiros? Bom, como eu estava comentando contigo, as doenças, né, relacionadas ao ambiente de trabalho, especialmente as doenças mentais, elas têm muito a ver com o contexto da própria organização, com o contexto da própria instituição de trabalho. Não se trata de um adoecimento do indivíduo em especial, mas também da organização. Muitas vezes as empresas se preocupam em encaminhar o profissional para um atendimento psicológico ou psiquiátrico em alguns momentos, mas não se dão conta que é o próprio ambiente que não está saudável, não está acolhedor e não está propiciando para aquele funcionário poder desempenhar suas tarefas de uma forma mais tranquila, confiante, com segurança, né? Um ambiente que traga para ele uma segurança psicológica, onde ele possa se sentir à vontade para se posicionar, para contribuir. Enfim, um ambiente de trabalho, quando ele é muito opressor, vamos dizer assim, e isso também tem muito a ver com a própria cultura da organização, ele acaba desencadeando esses processos de adoecimento. Claro, tem os fatores psicossociais do trabalho, que são todas as condições, os aspectos que podem impactar de uma forma positiva ou negativa, né? Esses fatores psicossociais em relação ao trabalho, que estão, vamos dizer assim, divididos em 3 dimensões específicas. No indivíduo, nos aspectos internos em relação ao trabalho, da organização e os aspectos externos ao trabalho. Então, a gente considera, assim, o contexto como um todo, né? Não só o indivíduo, mas também a experiência que ele está tendo, a vivência dele no ambiente de trabalho e as questões externas. Vamos pensar que a gente passou agora por um período, né, nesses últimos anos, em função do impacto da pandemia. Isso também, né, é um reflexo que veio, né, de algum modo impactar e, vamos dizer, infelizmente, de uma forma bastante negativa no adoecimento mental do trabalhador. Até porque também, né, prof, as empresas, elas têm suas metas, têm todo um objetivo, um plano a ser cumprido. Como é que se diferencia isso? Como é que se faz essa distinção daquilo que é opressão e daquilo que é normal, natural no ambiente de trabalho? Então, eu acho que o que pode ser revisado, né, ou melhor dizer, analisado pelas instituições, é dimensionar de uma forma adequada o que se pretende desenvolver, o que se pretende produzir ou entregar em termos de serviços, mas também dimensionar a mesma quantidade de profissionais que vão ser direcionados para exercer essas tarefas, para que haja um equilíbrio entre o que é solicitado, o que é desejado pela organização, mas também o que é propiciado em termos de apoio, de suporte por parte da organização, para que isso possa ser entregue dentro do prazo, né, já previamente estipulado, de uma forma que não haja a pressão de modo geral, né, nos dias de hoje, em função da globalização, ela existe de uma forma bastante ampliada, mas o que eu quero dizer é ter uma cobrança excessiva para o funcionário a partir do momento que ele não tem o suporte necessário para dar conta
desse resultado, desse desempenho que a organização espera. Então, quando há esse desequilíbrio, isso sim vai impactar negativamente e vai trazer o adoecimento mental para o trabalhador. E tem uma forma de fazer, né, também. Sim, existem os planejamentos estratégicos por parte das organizações e o foco, obviamente, não deve ser só na questão da produtividade, mas também na questão do bem-estar do trabalhador. Porque eles estando bem, né, saudável, atuando dentro do ambiente de trabalho no qual ele se sinta bem, se sinta produtivo, que ele consiga realizar suas tarefas de uma forma adequada, ele também vai, obviamente, trazer resultados esperados pela organização e vai atingir os seus objetivos e suas metas. Tá? Então, acredito sim que a partir de um planejamento estratégico para dimensionar bem essas questões, embora a gente esteja vivendo num mundo de imprevisibilidade, de incertezas, hoje, né, a gente tem uma situação específica, amanhã, isso falando mais especificamente nas indústrias, né, hoje a gente tem uma demanda de trabalho, amanhã a gente pode ter uma demanda tripla de trabalho. Então, essas incertezas também, né, fazem com que as organizações precisem buscar estratégias para enfrentar essas questões de uma forma mais equilibrada, porque não se tem hoje uma previsão a longo prazo, né? Hoje tudo é a curto prazo, de modo geral. Então, a capacidade de adaptação da organização e de estrutura para que ela em pouco tempo consiga se ajustar às demandas da clientela que ela tem, é extremamente necessário, né, desenvolver essa capacidade, essa condição da empresa para que ela dê esse resultado, essa resposta esperada pelo mercado também. Uhum. Inicialmente a gente falou um pouquinho sobre os tipos de doenças, né? Mas o que é importante a gente saber para diferenciar, então, a ansiedade, a depressão, o burnout? O burnout, por exemplo, ele é um estresse crônico, né? É uma situação em que o sujeito trabalhador, enfim, ele está enfrentando diariamente por longo tempo esse estresse, essa pressão, essa sobrecarga de trabalho, essa exposição a um período muito prolongado dentro do ambiente de trabalho, especialmente quando tem as horas extras. Né, que é um esgotamento. É um então, esgotamento assim, físico, mas muito mais mental, né, no qual o sujeito se sente totalmente esgotado emocionalmente, sem condição de enfrentamento. Né? E a gente totalmente ligado ao trabalho, quando é. Totalmente ligado ao trabalho, na verdade, porque ela se desenvolve, claro, por talvez alguns aspectos individuais de propensão do indivíduo, né, um adoecimento mental, mas mais especificamente a forma de organização daquela instituição, daquele ambiente de trabalho, né, que muitas vezes não está preparado, organizado, né, para dar um suporte necessário e específico para o trabalhador. Já a ansiedade e depressão? A depressão, vamos dizer assim, que ela acaba indo para um viés, né, de aprofundamento também, né, do estresse. Eu acho que é um acúmulo, de alguma forma, né, das pressões do dia a dia de trabalho que vão se sobrepondo, né, e vão desenvolvendo esses aspectos. A ansiedade, ela está muito vinculada às exigências por parte da organização, né, aos prazos, às metas, né, e muitas vezes o funcionário acaba, porque a ansiedade é o quê? Né? É ele desenvolver aquele sentimento de estar muito preocupado, já preocupado, né? Antes mesmo de estar desenvolvendo suas atividades, ele já fica ansioso, porque será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou atender às exigências que estão me fazendo? Ele começa, né, a se questionar, a se preocupar antecipadamente a esses estados, e a ansiedade, ela pode também trazer alguns outros aspectos físicos. Ela pode começar a ter taquicardia, ela pode ter dores de cabeça, ela pode ter náuseas, ela pode trazer também alguns aspectos físicos aí em conjunto, né, com esse sentimento, com essa questão aí da ansiedade, que é mais voltada ao equilíbrio emocional, às questões mentais, psíquicas do indivíduo.
Sim. Prof, antes da gente ir adiante, eu quero te convidar a assistir um vídeo que a gente tem aí da internet que fala um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Burnout. Como reconhecer os sinais? A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado por exaustão, estresse e esgotamento físico, provocados por condições de trabalho desgastantes ou desemprego. Prazos apertados, excesso de tarefas e funções, ambiente opressivo, baixa remuneração criam um estado de tensão permanente no indivíduo que resulta em quadros depressivos e de ansiedade. A exaustão mental é tanta que não passa com folga nem férias. O que difere o burnout de um quadro de estresse é a despersonalização, que é quando o indivíduo mostra indiferença em relação às atividades cotidianas do trabalho, pouca perspectiva e atitudes hostis com colegas e chefes. Insônia, dificuldade de concentração e dor de cabeça mais de uma vez por semana também são os principais sintomas do burnout. Observe se esses sintomas estão acompanhados de hábitos não saudáveis, como o aumento do consumo de álcool ou de outras drogas. Muitas pessoas não buscam ajuda médica por não saber identificar os sintomas ou por acharem que é algo passageiro. Assim, negligenciam a situação sem saber que algo mais sério está acontecendo. Ao reconhecer alguns desses sinais em você ou em alguém mais próximo, não espere estar totalmente esgotado para fazer algo a respeito. Procure uma psicóloga ou um psiquiatra. Cuide de sua saúde mental como você cuidaria de sua saúde física. Pois é, prof, a gente viu aí várias situações que fazem a gente pensar como é que a gente pode procurar ajuda, como é que a gente pode identificar, o que dá para dizer nesse sentido? Eu acredito assim que as organizações elas precisam também estar bem equipadas em relação ao RH, né, a área de gestão de pessoas, que normalmente é a área que se preocupa muito bem, né, com a questão do bem-estar, com a qualidade de vida do trabalhador, entre outros aspectos, bem equipada no sentido de ter profissionais capacitados que possam também dar o suporte, dar o auxílio e obviamente, o olhar para a gestão, para as pessoas que ocupam cargo de gestão, porque elas estão diretamente envolvidas, né, com uma quantidade maior de funcionários e o quanto eles estão capacitados, preparados para ter um olhar também mais humanizado para o seu funcionário, para o seu subordinado. Ele consegue identificar algumas mudanças de humor, algumas atitudes dentro do próprio ambiente de trabalho, a forma como ele se relaciona com os colegas ou com o próprio gestor. E isso tudo pode ser uma forma, vamos dizer assim, de identificar nos profissionais alguma situação de sofrimento, né? Alguma situação de sofrimento no trabalho e de adoecimento mental, que pode ser, então, detectado através de um profissional da área da psicologia, ou mesmo de um psiquiatra, como disse no vídeo, mas a ideia é sempre que a pessoa possa ter essa abertura, esse espaço de escuta, no qual ele possa se sentir seguro para trazer as suas dificuldades, as questões das quais ele está enfrentando ou muitas vezes está com fragilidades, né, para que consiga enfrentar essas situações. Porque talvez até isso, né? A gente está passando por problemas pessoais, mas a gente não deixa eles em casa, né? A gente traz para o trabalho. Verdade. E você se sentir acolhido ali também pode ser importante, né? Muito importante. Eu sempre comento que o ser humano, ele é único, né? Ele vai para o trabalho, mas ele leva suas questões pessoais junto. E ele não deixa de se preocupar se o caso de uma mãe, por exemplo, né, se o filho está bem, se a febre passou, né, se melhorou, enfim, ao mesmo tempo que ele também não deixa de levar as preocupações do âmbito do trabalho para a esfera familiar, né? Ele vai para casa, mas às vezes ele está sisudo, o filho, a esposa pergunta, né, o que aconteceu, algum problema, ele, eu estou preocupado porque eu tinha tal demanda, eu não
conseguir dar conta, amanhã eu tenho que dar jeito de resolver aqueles conflitos ou aquelas situações que ficaram pendentes. Então, ele traz também as preocupações do âmbito do trabalho para a esfera familiar. Eu sempre brinco, né? Às vezes ele está tão estressado que quando chega em casa, o cachorrinho abana o rabo e ele já chega chutando, né? Então, tem essas questões que a gente não tem como dividir, né? O ser humano, ele é único e ele precisa ser olhado nessa individualidade dele, nessa subjetividade. E pelo seu conhecimento, as empresas, elas estão tendo esse olhar um pouco mais atento nesse sentido? Olha, eu vou te dizer uma coisa, assim, na minha forma de perceber, eu acredito que com a pandemia, isso aflorou de uma forma muito impactante, né? E as empresas já estavam percebendo o adoecimento mental nos seus funcionários, mas com a pandemia isso aflorou, potencializou de uma forma que as empresas começaram a pensar, não, eu tenho que dar conta de buscar estratégias, formas, né, de trabalhar a questão da saúde, né, dentro da própria organização e que propicia um ambiente saudável para o funcionário. Então, a pandemia, de alguma forma, eu acho que potencializou esse olhar. É muito novo, então. É bastante novo, assim. Né? Já há algum tempo, as organizações vêm percebendo alguns desajustes, mas ainda com esse olhar de que o problema é do sujeito e não da organização. Mas quando ela se depara com a pandemia, onde ela vai ter que buscar estratégias também para que ela continue sobrevivendo no mercado, né? Buscando outras formas de fazer a sua entrega, né, seja de serviços, seja de produtos, que ela teve que, de algum modo, buscar o trabalho home office ou teve que fazer alguns remanejamentos internos em função de profissionais já com problemas de idade ou problemas de serem mais suscetíveis a adquirir o vírus, então ficaram em casa em função da lei, né? As empresas se deram conta que toda essa mudança, ela propiciou, né, uma forma de ajustes e de adaptação muito rápidas e isso trouxe, sim, ansiedade, trouxe receios, trouxe estresse, trouxe desgaste emocional. Então, penso que isso deu um estalo assim para que as empresas olhassem mais para o seu profissional, né? E a importância dos colegas, assim, quando percebem esses comportamentos, como é que se age? Qual seria, assim, a dica que a gente poderia dar? Eu acho assim que a abertura, o espaço de escuta, ele tem que ter não só para os cargos de gestão, mas para os colegas de trabalho e onde o sujeito se sinta acolhido, né, na sua problemática, na questão que ele vem trazendo, que o colega possa perguntar, você está bem? Ou como é que você está? Posso te ajudar? De que forma? Então, um trabalho mais colaborativo, né, onde as pessoas possam se auxiliar, não só na execução da tarefa, mas também naquele suporte, naquele apoio emocional que o seu colega está precisando naquele momento. Eu acho que é bem importante esse espaço, essa abertura. E isso não é impossível, né? Não, acho que é mais até aquela questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do teu colega, de identificar, né, de que forma você pode contribuir, pode auxiliar, porque às vezes é só o espaço, né, para que ele possa trazer as suas questões. Muitas vezes ele já se sente mesmo aliviado, poxa, ao conseguir, né, compartilhar com alguém a minha preocupação, os meus problemas, e no momento que você verbaliza, você também ao mesmo tempo escuta eles e automaticamente você vai achando também algumas estratégias, algumas possíveis soluções para aquela problemática que antes você não estava conseguindo perceber. Então, essa postura, né, de acolhimento, eu acho que é importantíssimo, tanto por parte dos colegas, como por parte da gestão, né, da área de gestão de pessoas, das organizações. Como ajudar uma pessoa com ansiedade? Pessoas com transtorno de ansiedade têm preocupações em excesso e uma mente acelerada que quase sempre está no passado ou no futuro. É por isso que elas sentem um medo constante que causa bastante sofrimento físico e emocional.
Como normalmente nós não sabemos ajudar ou temos dificuldade de escutar quem tem ansiedade, é comum dizermos para uma pessoa ansiosa: calma, vai passar. Ou então, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas olha, não seja essa pessoa. Você acha que quem tem ansiedade não gostaria de ficar mais calmo? Ou que simplesmente já não tentou essa opção? Conviver com a ansiedade é um enorme desafio. E frases otimistas não adiantam nesse momento, principalmente se a pessoa está passando por uma crise. Troque o fique calmo por eu estou aqui, como é que eu posso te ajudar? Ofereça tempo, que é uma coisa muito valiosa, para que a pessoa consiga processar e lidar com os seus sentimentos. Outra coisa, dizer que o medo ou o temor que a pessoa está sentindo é irracional também não ajuda, só piora a situação. Normalmente, ela sabe disso. Na ânsia de ajudar a pessoa com ansiedade, você não precisa tentar resolver o problema dela ou buscar explicações lógicas. Tente somente ouvir para tentar compreender o que ela está sentindo. O ato de falar pode ser reconfortante e talvez ela consiga se acalmar. Lembre que a ansiedade não é frescura, acolha, dê suporte. Aqui no Brasil são 13 milhões de pessoas convivendo diariamente com esse problema. Tente incentivá-la a procurar ajuda profissional. Isso já vai fazer uma enorme diferença na vida dela. Em que momento, prof, é mais adequado se dar essa orientação para que a pessoa, então, procure ajuda? Como que a gente faz isso também para não ser invasivo? Ajuda profissional, né? Sim. De uma forma cuidadosa, né? É importante mostrar para o trabalhador o quanto esses aspectos estão, de algum modo, impactando nos seus resultados profissionais. Olha, a gente está identificando que... Não era assim antes. Não era assim, agora a gente está tendo uma queda no teu desempenho, a gente tem percebido que você está cometendo mais erros com maior frequência, a gente está identificando que você não está conseguindo dar atenção especial como você dava antes às questões, aos problemas que vinham até você. Enfim, você poder mostrar, mas isso, né, não como uma forma de cobrança, mas sim como uma forma de estar mostrando a preocupação, né, em relação ao que está acontecendo com aquela pessoa, de que forma essa pessoa pode buscar ajuda e que ela pode sim buscar ajuda. O que a gente percebe é muito receio das pessoas, elas costumam, de modo geral, negar. Não está acontecendo nada, está tudo bem, porque elas têm receio de serem discriminadas. Ele está com um problema mental, ele não está passando bem, ele não está legal, então vamos substituí-lo. Vamos buscar uma outra pessoa que possa dar as respostas, e trazer os resultados que a empresa está buscando. Então, isso também vai gerar uma certa angústia, uma certa ansiedade por parte do sujeito que está já passando por um processo de adoecimento, mas ao mesmo tempo tem o receio de se mostrar, de se colocar, por se sentir fragilizado. E quando você está fragilizado, você pode simplesmente ser trocado de lugar. Substituído. É verdade. Bom, prof, e essa entrevista, e também para você que está nos acompanhando, ela é uma iniciativa de uma frente parlamentar aqui da Câmara Municipal em defesa da saúde mental. É um assunto que também agora vai começar a ser discutido também no Janeiro Branco, que a gente vai ter atividades que chamam a atenção aí para a questão da saúde mental e ao suicídio também. Porque também nesses espaços de poder é importante que a gente traga esses temas que são cercados aí de mitos e também, de tabus, para que a gente não consiga discutir isso naturalmente, prof? É importantíssimo em todos os ambientes de trabalho, não só os ambientes privados, mas os ambientes públicos também. A gente já pode iniciar, trazendo a questão relacionada à forma de ingresso desses profissionais, no âmbito do trabalho. Na área privada são avaliadas as habilidades, as competências técnicas, comportamentais, para identificar se esse sujeito ele vai se adaptar àquele ambiente de trabalho, se ele vai conseguir trazer um resultado esperado a partir das tarefas que ele tem para desempenhar e das condições que ele apresenta também para dar conta
né, dessas atividades. No ambiente público, como a maior parte das pessoas ingressam por meio de concurso público, não necessariamente elas estão preparadas, capacitadas para exercerem atividade naquele tipo de trabalho, naquela função, né? E naquele setor específico, que às vezes a pessoa faz um concurso público numa área da saúde, por exemplo, mas ela não se identifica com essa área, mas por necessidade, por um desejo de ter uma estabilidade, enfim, ela busca o concurso público, foi aquele que apareceu naquele momento e ela se inscreveu. Mas não necessariamente a pessoa muitas vezes está preparada para atuar nesse setor, né? Nesse tipo de atividade. Muitas vezes ela não está capacitada, não só tecnicamente, mas também não tem um perfil, né, para atuar em termos de atendimento, de prestação de serviços, para aquele público na qual ela vai estar tendo contato diário. Então, todas essas questões são bastante importantes de serem avaliadas. E dentro do ambiente de trabalho público, existe a questão da estabilidade e muitas vezes o abuso do poder, enfim, ele proporciona as retaliações, as transferências indesejadas, a falta de condição. Então, se a pessoa chega lá num lugar, num novo setor de trabalho do qual ela não domina, ela não conhece, ela já vai se deparar com uma equipe um pouco resistente, porque está vindo uma pessoa para cá que não tem nenhum conhecimento da área, não sabe, né, como é que é o dia a dia, a nossa rotina de trabalho. Já no ambiente privado existe uma preocupação nesse sentido. Não vai ser transferido o funcionário para um local no qual ele não vai ter a condição de desempenhar bem a sua atividade, porque o resultado já se prevê que vai ser um resultado negativo. E normalmente as organizações privadas, elas não estão buscando um resultado negativo, elas estão buscando um resultado positivo, do qual a empresa consiga fazer a sua entrega, seja em termos de produto, seja em termos de serviços, que esteja ao alcance, né, vamos dizer, da satisfação também da sua clientela. E no serviço público, então, tudo isso é algo bem complexo de ser, né, vamos dizer, gerenciado, né, esses aspectos. Mas, prof, agora a gente chega ao final do nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu contemplar alguns pontos aí. Te agradeço muito. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e reforço, assim, a importância de a gente discutir essas questões, né, em espaços que possam ser acessíveis a várias pessoas, à comunidade, à sociedade de modo geral, porque precisamos, sim, falar do adoecimento mental em relação ao trabalho, até porque ele, de modo amplo, não é perceptível num primeiro momento. Então, as pessoas precisam estar mais bem preparadas para identificar o adoecimento mental e ver a necessidade, muitas vezes, de um afastamento ou não, e de um tratamento e uma condição aí de uma busca de uma estratégia para o enfrentamento dessas questões. São informações realmente muito importantes. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou também. Até mais.